começar. Volta na fita. Agradeço a todos por ter chegado em paz, aqui na residência. Eu me entreguei para a gente, eu e a família. São poucas pessoas que podem fazer isso hoje. Enquanto nós estamos aqui reunidos em alegria, algumas pessoas estão passando por tribulações. Mas isso aí faz parte da vida. E a gente tem que aprender que nós somos pessoas limitadas. Como tais pessoas limitadas, nós temos que aprender a conviver com coisas boas e coisas ruins. Véspera de Natal, comemoração de nascimento do homem que veio ao mundo com um coração cheio de bondade, e mesmo assim algumas pessoas não receberam. Foi levado a um madeiro, cuspiram na cara dele, bateram nele, escarneceram sobre ele. No momento que o pai dele, porque qual pai que quer ver um filho sofrer? Qual pai que quer ver alguma pessoa bater em seu filho? Ninguém quer. A pessoa se possível até muda de cor, tanta raiva. Mas mesmo assim, a grandeza, a misericórdia, a bondade dele foi tão imensa que Deus, quando ia acabar com o mundo, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai. Ele não sabia. Grande foi o poder dele. O nome desse homem, Jesus. Aqui em Lucas está registrado o nascimento. Fala sobre o nascimento de Jesus quando ele é predito. E aí, ao ler essa passagem bíblica, eu fico maravilhado porque tem duas coisas aqui que devem ser chamadas a atenção. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Esse homem nasceu há 2000 anos atrás e ele vive. Ele está presente aqui nesta casa. Louvado e exaltado seja Deus santo nome, Senhor. Deus, eu creio, Deus. E se cumpra a tua palavra, o Senhor diz que onde tiver dois ou mais falando teu nome, o Senhor estará presente. E grande foi o privilégio de Maria de ter guardado em seu ventre o nosso Pai, de ter gerado o Salvador do mundo, aquele que perdoa todos os pecados, independente de qual tamanho seja. Os pés do Senhor Jesus, não existe pecado maior do que pecado menor, tudo é pecado, mas pela graça dele, todo pecado é perdoado. E ele diz aqui na palavra dele: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará a luz. Então nós vemos aqui o privilégio que Deus deu a Maria. E qual é o privilégio de uma mãe gerar um filho? Nós que somos filhos, talvez nós não saibamos o quão grande é o privilégio de nossa mãe ter nos colocado nesse mundo. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na minha casa, minha mãe e minha sogra. E a história das duas são um pouco parecidas. Duas mulheres guerreiras que batalharam, criaram, lavaram roupa de ganho, sofreram, e hoje está aqui, um bocado de marmanjo, bem criado, tudo tranquilo. E muitas vezes nós não reconhecemos o sacrifício que uma mãe faz pelo filho. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer nossa mãe sorrir, mas nós não fazemos, nós só fazemos ela chorar. Nós crescemos em tamanho, mas em atitude, em reconhecimento, nós se tornamos pequenos. E isso deve ser mudado. Isso deve ser mudado porque não existe coisa melhor na face da terra do que o reconhecimento de um amor com o filho para com a mãe. Aqui em Eclesiastes, o Senhor nos ensina que nós devemos ser pacientes. Ele diz aqui na palavra dele, em Eclesiastes capítulo 3, diz assim: há tempo para tudo,
Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tempo de viver em paz. Nós precisamos abraçar esse tempo. É chegado o momento que nós temos que abraçar esse tempo de viver em paz. Mas como é que nós podemos viver em paz? Podemos viver em paz conosco. Podemos viver em paz com o nosso irmão. Podemos viver em paz com a nossa mãe, olhando para ela e se perguntando dentro do nosso coração, não só hoje, porque hoje é o nascimento do Senhor Jesus, não. Ele nasceu, morreu e ressuscitou e vive. Deus, ele é eterno. Ele jamais mudará. Ele é um Deus imutável. Nosso Deus, ele vive. Nossas mães que estão aqui, isso eu falo para os filhos. Nossas mães que estão aqui, um dia vão embora. Um dia elas vão partir. Quem for salvo, Jesus vai para a glória. Quem não for, vai esperar o julgamento. Porque todo joelhinho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar e vai prestar conta a Deus de tudo que faz aqui na terra. A prova disso também está aqui em Eclesiastes, onde o Senhor, no finalzinho, ele conclui e ele diz aqui assim o seguinte: agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento de tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. A gente pode chegar a tratar nossa mãe mal e não dizer a ninguém no meio da rua. Os olhos de Deus estão em toda parte, em todo lugar. Ele contempla tudo. O sol nasce para justos e injustos. E no momento de se encontrar com Deus, eu acho que deve ser uma coisa muito triste o Senhor olhar para o filho e dizer assim: lembras o que fizeste com a tua mãe? Eu não fiz, não. Eu que estou dizendo. Fui eu que te criei. Imagem e semelhança minha. Eu estou em todo lugar. Nada, não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. É maravilhoso. A reunião fala de Deus. É tremendo o poder que Deus tem na vida daqueles que creem. Mas melhor, como eu fiz aqui, é reconhecer. É você olhar para uma irmã e dizer: minha irmã, eu te amo, porque tu tivesse paciência comigo. Tu me abraçasse da mesma maneira que eu sou. Eu não precisei mudar para você dizer que me ama. Minha mãe, me perdoa, minha mãe, por tudo que eu fiz para a senhora, que eu venho fazendo. É o meu jeito de ser, mas eu amo. Eu te amo até minha mãe. Deus colocou a senhora na minha vida para ser minha mãe. Eu, minha irmã, meu irmão, aqui nós temos um privilégio. O nome, nossa mãe, se chama Eva Maria. Que tamanho, hoje eu entendo isso, meu Deus. Que privilégio. Eva, a primeira mulher, tirada da costela de Adão. E Maria, simplesmente Maria, a primeira mulher escolhida, agraciada por Deus para dar luz ao Salvador do mundo. Da minha mãe Eva. Louvado seja Deus por isso. É importante que nós guardemos no nosso coração o seguinte: se eu posso fazer o melhor hoje, se eu posso dar o meu melhor hoje, eu não vou esperar para amanhã. Eu não vou deixar acontecer uma confraternização, eu não vou parar para reconhecer que Deus existe, que eu dependo dele para tudo, para dizer minha mãe que eu a amo. Não, eu tenho que dizer minha mãe que eu a amo todo santo dia. Minha mãe, obrigado pela sua luta, minha mãe, pela sua batalha, por ter me criado, pelas pancadas que a senhora me deu, pelos conselhos, e simplesmente obrigado por ser minha mãe. É um privilégio. Eu vi uma coisa hoje na televisão que eu fiquei muito triste, né? Um cara que eu vi nascer praticamente, vivia dentro da família e foi lançado por Satanás, infelizmente, ceifar a vida dele.